E é por isso que eu sempre falo para você não ser apressado, não assistir o vídeo com pressa, não assistir o vídeo pela metade, porque tem um detalhe específico em relação a esse peptídeo. A tirosina alfa-1, ela não funciona de uma maneira idêntica para todo mundo. Você que tem síndrome de Hashimoto ou conhece alguém que seja portador dessa síndrome, e a chance é enorme que essa pessoa seja uma mulher, pode ser você mesmo que está me assistindo, porque é uma doença que afeta majoritariamente mulheres, né, em uma proporção de 10:1, mas isso é apenas uma pequena curiosidade, um detalhe. Eu quero que você pare qualquer coisa que você está fazendo nesse exato momento, já se ajeita na cadeira, senta, pega o seu cafezinho, pega o seu refrigerante zero, sua água, tenha paciência com o bigode, porque o vídeo hoje ele vai ser longo. Provavelmente, até esse exato momento, ninguém nunca parou para te explicar da maneira devida, da maneira correta, o que está acontecendo dentro do seu corpo, né, em relação a essa síndrome. Talvez o único conhecimento que te entregaram foi o simples diagnóstico, né? Esse conhecimento ele chegou até você em forma de papel, aquela receita que o seu médico, que o seu endócrino te passou lá no momento que você foi diagnosticado com síndrome de Hashimoto. E aí você vai na farmácia, né? A partir desse momento que você tem o diagnóstico, você vai lá todos os meses comprar a bendita levotiroxina. E você sai de lá felizão, achando que o problema ele tá resolvido, que tá tudo dominado, tá tudo sob controle. E óbvio que o seu médico que te passou isso, né? Quem é o maluco de contestar, eu não sou doente mental, de contestar o cara que tá de jaleco branco. Quem é o bigode para falar com propriedade sobre Hashimoto, né? Eu não sou ninguém, eu sou um simples youtuber que venho aqui entregar conhecimento para quem quer sair um pouquinho dessa matrix, desses tratamentos convencionais que manipulam, que gerenciam os sintomas, que te fazem refém de ser um assinante de medicação, né? Igualzinho você paga a Netflix, igual você paga a Amazon Prime Video, eu assino todas essas plataformas de séries e filmes. Então, às vezes você gosta de ser um assinante, de ficar aí sendo tratado, né, todo mês pegando receita, indo na farmácia, gerenciando seus sintomas, né, de qualquer coisa que você tenha e não estar tratando o problema lá na causa raiz, beleza? Se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo não é para você, beleza? Agora, se você quer pensar um pouquinho fora da caixa, se tornar o acionista majoritário do seu corpo, eu sempre falo isso, o seu corpo é a sua empresa. Por que não se tornar o acionista majoritário da sua empresa, né? A pessoa que mais aporta, que mais investe, que mais coloca energia para essa empresa funcionar. Então é isso, se você adquirir todo esse conhecimento que eu estou aqui semanalmente, quase que diariamente, tentando te passar, você vai se tornar o acionista majoritário da sua empresa, do seu corpo, da sua saúde. Você vai parar de gerenciar sintomas e você começa a agir exatamente lá no problema, lá na causa raiz. Então nesse vídeo você vai entender exatamente o que é essa síndrome, do que se trata, né, pensando a nível de mecanismo. Tudo que eu sempre faço aqui no canal, né, te explicar, né, de uma maneira científica, porém didática, o que está acontecendo, principalmente em relação ao seu sistema imunológico, que na prática, esse sistema imunológico que deveria te proteger, ele está fazendo o contrário, ele está agindo como um psicopata e ele está atacando literalmente a sua tireoide. Porque caso você não saiba, é basicamente isso que acontece lá na síndrome de Hashimoto. E obviamente no final do vídeo você vai entender por que contar apenas e simplesmente com levotiroxina, com tratamento convencional, nem sempre é o caminho mais completo, nem sempre é o caminho mais assertivo a você seguir, tranquilo? E na segunda parte do vídeo eu vou te mostrar toda a camada de intervenção que age lá na raiz do problema, que sana todo esse distúrbio interno, que atua controlando o seu sistema imune, que está te atacando. Um protocolo que age também na parte gastrointestinal, que é o que dá combustível para que esse ataque do seu sistema imune ele continue acontecendo. E, obviamente, alguns cofatores, né, coisas simples, coisas que você consegue comprar na internet, né, e você vai estar agregando a esse protocolo, né, que atua em camadas para justamente sanar, para reverter a síndrome de Hashimoto, porque esses cofatores também vão dizer se todo esse protocolo, se tudo isso que eu vou te entregar, se vai funcionar ou não, beleza? Então, senta na cadeira, se você ainda não está sentado, senta no sofá, pega seu café. Eu já falei, o vídeo ele vai ser longo. Se você não é uma pessoa paciente, não tem problema, mas vai lá no meu Instagram e assistam os reels, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Os vídeos do Bigode, eles são longos. E aqui não é um canal que eu vou estar te entregando o protocolo e você vai embora e começa a se auto-aplicar achando que está resolvendo todos os problemas. Não! Eu vou te explicar toda a parte de mecanismo, eu vou te mostrar categoricamente, tudo embasado em ciência, tudo que eu falo aqui eu não estou tirando do meu bigode. Eu estou te mostrando tudo que a gente tem de respaldo científico. Agora, se você decidiu seguir,
Deixe o seu like, deixe o seu comentário no final do vídeo se faz sentido ou não. Se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final, aí sim você retira o seu like, tá tudo certo. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Já enrolei pra caramba, mas agora vamos pro vídeo. Partindo para a primeira parte dessa aula, desse vídeo, o que é a síndrome de Hashimoto a nível de mecanismo? Como que isso tudo funciona, Breno? O que está acontecendo internamente? Como que isso se desencadeia? Eu creio que todo mundo que está aqui me assistindo já tem um certo nível de conhecimento e sabe que se trata de uma doença autoimune. Mas talvez você não saiba o que significa essa palavra autoimune. Então é exatamente isso que a gente precisa primariamente conceituar, né? O que significa essa palavra? Basicamente, a gente está falando do seu próprio sistema de defesa, o seu sistema imunológico, esse mesmo sistema que tem uma função básica, que deveria ter uma função básica, que é justamente te proteger, né? Proteger o seu corpo contra agentes externos, vírus, bactérias, qualquer agente externo que possa querer adentrar o seu organismo e causar alguma possível doença. E aí esse sistema imunológico maluco, transtornado, ele começa a disparar fogo amigo, ele começa a atacar vários tecidos ou um tecido específico do seu corpo, como se a sua própria biologia, como se esse tecido específico, tireoide, por exemplo, fosse o seu inimigo, e não é assim que funciona. Mas, Breno, como que acontece esse ataque, né? Por quê? Por qual motivo o meu próprio sistema imunológico, ele começa a disparar esse tal fogo amigo? Quando a gente tem um cenário de Hashimoto acontecendo, né, quando você já tem esse diagnóstico, o seu sistema imunológico, ele começa a fabricar um anticorpo para combater uma enzima específica lá da tireoide. A gente chama essa enzima de TPO, tireoperoxidase, que é justamente a enzima que produz o seu próprio hormônio tireoidiano. E esse anticorpo, ele tem um nome específico, que provavelmente foi esse nome que apareceu lá na hora que você foi colher o seu sangue. Sim, anti-TPO. Então, quando o seu anti-TPO ele está alto lá naqueles valores de referência, esse exame ele está te mostrando exatamente tudo isso que eu acabei de explicar. O seu sistema imunológico, ele está armado até os dentes, metralhadora bazuca, e ele está disparando todo esse armamento em cima da sua própria tireoide todos os dias, 24 horas por dia, o ano inteiro e talvez a vida inteira. E não pense você, bobinho, que esse ataque ele acontece simplesmente porque o seu sistema imunológico ele está forte e armado até os dentes. Na verdade, é justamente o contrário que está acontecendo. Todo esse caos, todo esse problema, ele acontece geralmente por conta de uma desregulação interna. O seu corpo, ele tem um freio natural para combater esse tipo de ataque. A gente está falando de um mensageiro, uma célula específica de defesa, que serve justamente para enviar um recado dizendo: calma, você não precisa fazer isso, brother. Você não precisa disparar fogo amigo. Tudo isso aqui faz parte do nosso funcionamento interno, então não precisa atirar na gente. E nas pessoas que têm essa síndrome de Hashimoto, esse freio natural, ele simplesmente está quebrado, ele parou de funcionar. Então a gente está falando de um problema, antes de mais nada, de regulação e não de força bruta. Então lembra disso, porque é exatamente aqui que está o X da questão, que está o pulo do gato. E o resultado disso tudo, na prática, é que a sua tireoide, ela tá lá todos os dias, tomando porrada, apanhando, sendo destruída pouco a pouco, perdendo a sua capacidade de produção hormonal, tá? A sua tireoide. E aí que começa a aparecer o hipotireoidismo, com todos aqueles efeitos colaterais, com todos aqueles efeitos atrelados a essa condição específica, que talvez você já conhece. Um cansaço absurdo, mesmo que você tenha dormido 10 horas, você começa a perder peso cada vez mais lento, muitas vezes seguindo a sua dieta bonitinha, às vezes um déficit calórico bem agressivo, diga-se de passagem, e ainda assim, às vezes você está ganhando peso, né? Você começa a observar uma certa queda capilar, você está experimentando toda aquela névoa mental e às vezes problema com o intestino travado, né? Frio com uma certa frequência, mesmo não estando frio. E nesse ponto, a alternativa que muita gente utiliza é justamente aquele medicamento conhecido como levotiroxina, que basicamente, o que esse medicamento faz? Ele repõe o hormônio que a sua tireoide ela não está conseguindo produzir de maneira natural. E antes você começa a ficar maluco, esse vídeo não é para condenar o seu medicamento, tá? Eu não estou falando que ele não seja importante. Em muitos casos, ele é altamente necessário. Mas eu quero te mostrar, principalmente, o que esse medicamento, né, a levotiroxina, o que ele não faz. O que ele faz, você já deve saber, basicamente, né? A levotiroxina, ela simplesmente repõe o hormônio que está faltando. Porém, ela não conversa com o seu sistema imunológico. Ela não troca uma ideia, né, de mano a mano com o seu sistema imune. Então, todo aquele ataque, aquele fogo amigo, ele continua acontecendo todo santo dia, tá? Você está repondo o hormônio que a sua tireoide parou de fabricar, e até esse momento você já está ligando as coisas, justamente por conta daquele bombardeio autoimunológico. Só que a causa raiz, né, de todo esse problema, que eu sempre falo, esse medicamento que você usa diariamente, ele não está tratando, beleza? Antes da gente seguir, aquele recado rápido para você que está pensando em se aventurar nesse mundo de peptídeos,
achando que é simplesmente utilizar aquela mesma lógica de bodybuilder com hormônios, empilhar um em cima do outro, porque você acha que faz sentido para você. Geralmente não faz. Para você não cair nesse golpe sujo do destino, da sua própria ignorância, e não é o problema disso, né? Ninguém precisa entender sobre peptídeos, né? Que você contrata alguém que entenda disso tudo. Então é lá na minha consultoria online que a gente vai abrir todos os seus exames, né? O médico da equipe vai te enviar o pedido, você colhe o seu sangue, você nos traz, e aí a gente vai analisar como que está o seu anti-TPO, os seus níveis de T3, T4, todo o seu perfil imunológico e, óbvio, né, a saúde do seu intestino. E a partir disso, o que você recebe? Treino, dieta, protocolo, tudo baseado naquilo que você... Meu bigode está coçando. Precisa, e não aquilo que você acha que deveria utilizar. Então é isso. Que porra de luz é essa? Porra, minha luz simplesmente apagou. Então é isso, se você quer entrar no time do Bigode, o link está no primeiro comentário fixado, tá na bio do canal, brenazevedo.com.br, acessa o site, adquira o plano, a equipe vai fazer o contato com vocês e a gente vai seguir rumo ao seu objetivo. Então partindo para a segunda parte do vídeo, onde tudo começa a ficar um pouco mais interessante, onde tudo começa a ficar um pouco mais sexy, lembra daquele freio natural que eu te falei lá no início do vídeo, aquela célula de defesa que deveria mandar o seu sistema imunológico ficar mais calmo, não te atacar, não mandar fogo amigo lá na sua tireoide? Nas pessoas que têm Hashimoto, esse freio, essa célula, ela está falhando, e eu também já te expliquei. Então a gente tem uma célula, e essa célula a gente chama de célula T reguladora, ou TREG também conhecida. Ela é o freio de todo o seu sistema imunológico. Quando você tem Hashimoto, você tem níveis mais baixos, justamente dessa célula que regula tudo isso. Então você está vivendo um mau funcionamento. Então, pensa no seu carro, tá? Quando o freio ele começa a ficar gasto demais, você precisa pisar cada vez mais fundo para que esse carro ele de fato ele desacelere. Então é exatamente esse desgaste de freio que serve para controlar todo o seu sistema imune. E existe um peptídeo específico que age justamente lá nesse exato problema. A gente está falando da timosina alfa-1. E começa a prestar atenção porque esse peptídeo ele é o protagonista de todo esse protocolo que acontece em camadas. A maioria dos produtos, a maioria de qualquer composto que atua, que mexe no seu sistema imunológico, geralmente esses compostos eles fazem isso na base da porrada, vamos dizer assim, desligando o seu sistema imunológico por inteiro, deixando você dentro daquele quadro que a gente chama de imunossupressor. Só que nesse cenário, você pode sofrer várias consequências justamente por conta desse enfraquecimento, né? Por conta desse desligamento completo do seu sistema imune. Você pode ser atacado por qualquer tipo de infecção, porém a timosina alfa-1, ela não atua desse jeito. Ela não vai chegar no seu corpo e vai simplesmente abaixar o quadro de força, desligando o seu sistema imunológico. Ela simplesmente, de uma maneira brilhante, ela começa a reorganizar, a reeducar e ensinar para o seu sistema imunológico tudo o que de fato ele precisaria estar fazendo caso você tivesse normal. Então a gente tem um peptídeo que atua tanto na formação de todas as suas células de defesa, favorecendo justamente a uma maior produção daquela célula que freia tudo isso, aquela célula T reguladora ou TREG, que a gente falou lá no início, e essa célula ela estava com defeito. Lembra da analogia do carro que eu fiz? Esse peptídeo, ele atua como se fosse um mecânico. Ele vai lá naquele freio que deveria estar funcionando para desacelerar o seu carro, para que você não bata, e ele conserta esse freio. E a partir disso, você tem toda a sua vida de volta, vamos dizer assim. Todo o seu metabolismo que estava destruindo, ele começa a ser restaurado, justamente porque aquele freio, ele voltou a funcionar. Todas aquelas consequências positivas desse pequeno ajuste, desse pequeno conserto, elas vão acontecendo uma após uma, tudo em cadeia, por isso que eu falo que esse protocolo acontece em camadas. O seu corpo, ele começa a reduzir toda a produção daquelas moléculas que alimentam a inflamação crônica, aquelas que justamente estavam disparando fogo amigo lá na sua tireoide em específica. O seu sistema imunológico, o seu sistema imune, ele aumenta todas as moléculas que começam a acalmar tudo isso. E não é tão difícil você raciocinar, né, e compreender tudo isso que eu estou te falando. Quando aquele ataque interno ele diminui, a tendência normal é que quando você vá no seu médico, colha o seu sangue, aquele marcador que eu te falei lá no início do vídeo, tá? O anti-TPO, aquele anticorpo que estava alto, que estava lá em cima nos seus exames, esse marcador ele vai começar a despencar. Justamente porque a timosina alfa-1, ela calou, ela silenciou todo aquele ataque interno que fazia esse marcador específico, o anti-TPO, ele sempre está alto lá no momento que você colhia o seu sangue. E é por isso que eu sempre falo para você não ser apressado, não assistir o vídeo com pressa, não assistir o vídeo pela metade, porque tem um detalhe específico em relação a esse peptídeo, timosina alfa-1, que eu acabei de explicar o funcionamento, o mecanismo dele. A timosina alfa-1, ela não funciona de uma maneira idêntica para todo mundo. Quando a gente vai para os estudos, né, a gente observa o uso da timosina alfa-1 justamente para tratar, para reverter o Hashimoto, e tem algumas discrepâncias, tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento.
Em modelo de tireoide autoimune, a mesma molécula, né, a mesma utilização da timosina alfa-1, ela suprimiu a doença em um terreno e teve um outro efeito totalmente oposto em outro terreno, tá? Então, a mesma molécula, corpos diferentes, pessoas diferentes, biologias diferentes, resultados completamente diferentes. Mas por que, Breno? Por que o mesmo peptídeo ele entrega resultado diferente? O que está acontecendo? A essa altura do campeonato, você já deve estar careca de saber, eu falo isso em todos os vídeos. Peptídeos são simplesmente sinais, mensagens. Quem decide o resultado é justamente o ambiente que está recebendo esse sinal, essa mensagem. E é por isso que, em casos específicos, não basta você simplesmente começar a utilizar um peptídeo, né, a timosina alfa-1, e esperar toda a melhora do seu quadro do Hashimoto. E aí entra o primeiro grande terreno que decide se essa timosina alfa-1 ela vai funcionar ou não. Qual que é esse terreno, Breno? O seu intestino. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas existe uma ligação direta, comprovada cientificamente, entre o seu intestino e a sua tireoide. A gente chama essa ligação de eixo intestino-tireoide. Então, quando você entende como esse eixo ele funciona, e talvez isso já tenha acontecido com você, você vai me dizer aqui nos comentários, você começa a entender por que tem tanta gente que é portadora dessa síndrome e acaba tratando só a parte da tireoide, né, a nível de medicação, a nível de reposição hormonal, durante a vida inteira, e o problema, ele nunca é resolvido. Um estudo publicado em 2021 na revista Frontiers mostrou categoricamente que pacientes com síndrome de Hashimoto, eles têm toda a parte gastrointestinal depletada, zoada, desbiose intestinal, que é justamente aquele desequilíbrio entre as bactérias boas que habitam o seu intestino e principalmente as pessoas que são portadoras de Hashimoto, elas têm aquela barreira intestinal permeável, né, danificada, que não é o cenário que a gente espera que essas pessoas tenham. E esse estudo, o que ele achou? Um marcador específico chamado zonulina. Ele estava elevado em todos os pacientes, em todos os exames que estavam nesse estudo. Mas, Breno, eu não estou entendendo absolutamente nada dessa parada. Calma que é agora que, assim que eu te explicar, vai virar uma chavinha na sua cabeça e você vai começar a entender tudo isso. Quanto mais alta a zonulina, mais baixo eram os níveis de T3 lá nessas pessoas presentes sendo estudadas nesse estudo. E o T3 livre, ele é a forma ativa do seu hormônio tireoidiano, você já deve saber disso. Mas por que o intestino furado, o intestino permeável, ele estava derrubando os níveis de T3 dessas pessoas, Breno? Justamente porque quando você tem um intestino permeável, você está mantendo acesa toda aquela inflamação crônica que fica rodando internamente, e essa inflamação, o que ela faz? Ela trava, ela coloca um freio em todas as enzimas que convertem o hormônio inativo, o T4, para a forma ativa, que é o T3. Ou seja, mesmo que você tenha uma tireoide funcional que ainda esteja produzindo alguma coisa, né, algum T4, essa inflamação crônica que vem do seu intestino começa a sabotar essa transformação de hormônio na forma que você de fato precisa, né, na forma ativa, no T3. Então, esse intestino permeável, esse intestino furado, ele não simplesmente alimenta o ataque na tireoide, ele ainda está roubando, ele está furtando toda a sua conversão de T4 para T3 ativo, e aí sim você tem essa queda absurda no seu metabolismo, na sua energia e todos aqueles efeitos indesejáveis que você já sabe. E aí você ainda deve estar se perguntando, Breno, me explica direito por que quando toda essa parte gastrointestinal ela é impactada, isso está afetando na minha tireoide especificamente, a sua parede intestinal ela deveria funcionar como se fosse uma peneira, tá? Bem fininha, que deixa passar, né? Deixa internalizar todos os nutrientes que são necessários. E todo o resto, né? Tudo aquilo que não é bem-vindo no seu sistema gastrointestinal, ele deveria ficar na parte de fora dessa peneira. Quando essa parede, quando essa peneira, ela fica permeável, e daí que vem o nome da síndrome do intestino permeável, então essa peneira, ela começa a deixar vazar para dentro da sua própria circulação coisas que deveriam ficar apenas do lado de fora. Então vai entrar toxinas, bactérias, partículas de comida, né, que são mal digeridas, e o seu sistema imune, vendo toda essa sujeira caindo na sua corrente sanguínea, porque sim, vai para a sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico, ele começa a surtar novamente. Então, nesse cenário, já desregulado, o que o seu sistema imunológico ele começa a fazer? Ele vai disparar aquele fogo amigo para tudo quanto é lado, e fatalmente, algum desses disparos vai acometer a sua tireoide. Então, quando o seu intestino ele está furado, você está dando combustível que alimenta toda a síndrome do Hashimoto, percebe? E é justamente pensando nesse segundo problema, né, a nível gastrointestinal, que vai entrar mais um peptídeo para cuidar justamente desse terreno interno. Você provavelmente já conhece, você já deve ter escutado aqui no canal, eu tenho um vídeo inteiro sobre ele. Sim, BPC 157. Lembra que eu já te expliquei que é um peptídeo que aumenta o fluxo sanguíneo em vários tecidos, principalmente nos tecidos que estão lesionados, que estão danificados? Então, é um peptídeo que traz mais oxigênio, mais nutrientes e começa a reparar exatamente aquele local que está ferido. Então, quando você utiliza o BPC 157, você está enviando um sinal para que comece a ser reconstruída
toda aquela parede que estava furada. Lembra da nossa peneira? Você começa a reconfigurar toda essa barreira que impede toxina, alimento mal digerido, bactéria, tudo isso vai ficar barrado do lado de fora, não vai entrar. Então, na prática, quando você adentra nesse protocolo, que obviamente demanda tempo, demanda paciência, você não resolve tudo isso da noite para o dia, demanda uma certa consistência na frequência de aplicações, você precisa ter todos os cuidados com os outros cofatores que a gente vai abordar ainda nesse vídeo. Você automaticamente começa a acalmar todo aquele sistema imunológico que estava doidão, que estava maluco. E mais uma vez, isso é apenas a primeira camada, tá? Junto do BPC-157, a gente entra com o terceiro carinha da nossa lista, KPV, que eu também já falei sobre ele aqui no canal. Caso você não saiba, basicamente o KPV ele é um peptídeo anti-inflamatório que age direto lá na mucosa do seu intestino. Então ele chega até lá nessa mucosa e ele desliga toda aquela inflamação, toda aquela bagunça que estava acontecendo a nível gastrointestinal. Pensa no KPV como se fosse um bombeiro que chega com aquelas mangueiras gigantes de incêndio. Enquanto isso, ao mesmo tempo, você tem o BPC que está ali reparando, recosturando, né, todos aqueles fios da sua peneira para que você não viva essa síndrome do intestino permeável, você sane esse problema de vazamento interno. Então, em paralelo ao uso do BPC, você tem um KPV que está acalmando, que está apagando todo aquele incêndio. Então são dois peptídeos que preparam todo esse terreno interno do seu intestino para que você tenha uma melhor resposta na hora de utilizar quem? O ator protagonista que eu falei lá no início, timosina alfa 1. Para que esse peptídeo ele consiga fazer o trabalho dele, esse sistema imunológico, o seu intestino, eles precisam estar funcionando tudo em sinergismo, tudo em sincronia. E aí chega aquela queixa que talvez seja a que mais incomoda todas as pessoas no dia a dia que vivem essa síndrome, né? Aquele cansaço, aquela fadiga que não passa nem que você durma 12 horas por dia. É aqui que mora uma das maiores sacanagens dessa síndrome de Hashimoto, porque tem muita gente que faz toda a reposição hormonal certinha, né? Toma a sua levotiroxina, vai no médico, mede o TSH e o médico fala que tá tudo bem, te dá aquele tapinha nas costas, tá tudo controlado, tá tudo normal. E aí a pessoa continua, né, se arrastando, sem energia, tá dormindo bem, mas acordando mal. E aí uma interrogação acaba ficando na mente dessa pessoa, né? Porque ela tá fazendo tudo certinho, mas ela ainda, na prática, ela não está vivendo uma vida de qualidade, entende? Calma que o Bigode ele vai te explicar por que tudo isso está acontecendo e você vai sair daqui com a solução em mãos. Lembra que eu te falei agora há pouco que toda aquela inflamação que roda no seu intestino, ela trava a conversão de T4 para o T3 ativo? Então, mesmo que você tenha o seu TSH bonitinho lá nos seus exames, lá no papel, a sua célula ela pode estar, e provavelmente ela está, recebendo pouco hormônio ativo lá na ponta, lá no início dessa cadeia. Como assim, Breno? O hormônio tireoidiano ativo, ele é o cara que comanda todas as suas mitocôndrias. Lembra lá das nossas usinas de energia presente em todas as suas células? Quando você tem pouco hormônio ativo, pouco T3, as suas mitocôndrias, elas começam a trabalhar meio que em marcha lenta. E essa mitocôndria, com esse funcionamento travado, vamos dizer assim, fatalmente impacta e muito na sua percepção de cansaço, na sua percepção de produção de energia. Então, óbvio que você vai sentir que ao longo do dia você está se arrastando, você vai treinar cansado, você não se recupera, é justamente por ter um impacto direto na sua produção, no seu funcionamento mitocondrial. E quem vai entrar para resolver esse problema lá nas suas mitocôndrias? Sim, MOTS-c. Eu nem preciso mencionar o que esse peptídeo ele faz. Tem trocentos vídeos aqui no canal falando sobre MOTS-c. Mas o Breno é bonzinho pra cacete. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente está falando de um peptídeo que o seu próprio corpo já produz. Ele foi codificado dentro do DNA de todas as suas mitocôndrias. Basicamente, ele liga o botãozinho e ativa um carinha chamado AMPK, que é o cara que controla toda a energia de suas células. É um peptídeo que dispara, por sua vez, a construção de novas mitocôndrias, né? Um fenômeno chamado biogênese mitocondrial. Então, na prática, o que está acontecendo? Você não está simplesmente consertando o funcionamento das suas mitocôndrias. Você está dando um comando direto para que o seu próprio corpo ele fabrique mais mitocôndrias, bota mais, tá pouco, vamos colocar mais mitocôndrias. Mais mitocôndrias novas, mais eficiência energética, melhor controle glicêmico, melhora na sua sensibilidade à insulina, uma maior percepção de energia, uma melhor utilização de gordura como fonte primária de energia. Automaticamente a sua recomposição corporal ela começa a acontecer na prática, né? Menos gordura, mais energia para treinar, mais músculo. E você, mulher em específico, que está me escutando, ainda tem mais uma camada que conecta com um outro vídeo que está aqui no canal, que justamente, né, eu falo sobre o estrogênio, tá? Então esse foi um dos últimos vídeos que eu fiz, diferenças dos peptídeos para homens e para mulher. Lá eu abordo tudo isso, então assista esse vídeo caso você ainda não tenha assistido. O estrogênio, ele é o carinha que também faz a proteção, né, de toda a sua mitocôndria. Eu falo isso de uma maneira mais detalhada lá nesse vídeo. Então quando você junta
toda essa síndrome do Hashimoto com a menopausa ou a perimenopausa, o estrogênio caindo por conta dessas duas coisas, pensa no sufoco que a sua mitocôndria está passando. O seu terreno energético, a sua produção de energia, praticamente desabou por completo. É justamente nesse exato momento, nesse time assertivo, que faz sentido a utilização do MOTS-c, para justamente mandar o sinal de biogênese mitocondrial, restaurar toda a sua energia, para que você não dependa simplesmente de uma reposição hormonal de estrogênio, que só Deus sabe se você faz ou não. Agora que chega a parte que quase ninguém conecta, e é justamente o ponto que separa tudo que você já escutou até agora em relação à síndrome do Hashimoto. Você pode colocar em prática, você pode ter nas mãos o melhor protocolo de peptídeos do mundo, timosina alfa-1, mandando um recado lá para o seu sistema imunológico para ele ficar mais calmo, BPC-57 e KPV trabalhando em sinergia para selar o seu intestino e para justamente proteger todo o seu sistema gastrointestinal que está ligado àquele ataque autoimune lá na sua tireoide. Você pode colocar o MOTS-c fazendo todo o trabalho de reconstrução do seu sistema energético, fazendo aquela biogênese mitocondrial. Você pode ter tudo isso na palma da sua mão e ainda assim não colher resultado, porque existem duas ferramentas altamente necessárias para que toda essa orquestra, vamos dizer assim, ela funcione. Selênio e zinco. Lembra daquela conversão do T4 no T3 ativo que eu falei que quando a inflamação ela está rodando, ela impacta essa conversão? A enzima que faz essa conversão a gente chama de deiodinase. E essa enzima, adivinha, o que ela depende para ela funcionar? Selênio. Sem selênio não acontece conversão. Essa enzima ela falha. E outro detalhe, o selênio ele também monta todo uma espécie de escudo antioxidante que protege a sua tireoide daquele possível fogo amigo que eu falei lá no início do vídeo. Então, é uma ferramenta fundamental para que toda essa orquestra ela toque, ela funcione. Um estudo de 2002 de Gardner, publicado na revista de Endocrinologia e Metabolismo, mostrou que a reposição de selênio ela reduz de uma maneira consistente aquele marcador que está alterado lá nos seus exames, o anti-TPO. Sim, aquele anticorpo que metralha a sua tireoide 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá nesse estudo, a reposição de selênio despencou esse marcador nos exames lá das pessoas observadas nesse estudo. Não é o Breno que está falando, tá? Sai daqui e vai pesquisar. O segundo cofator é o zinco, tá? E o zinco, ele é a peça-chave da própria enzima TPO, aquela mesma que fabrica o seu próprio hormônio tireoidiano. Então o zinco, ele funciona como se fosse uma peça nessa engrenagem que regula todo o seu sistema imunológico. Então quando você tem uma certa deficiência nos seus estoques de zinco, e dá para verificar isso lá nos seus exames, você na prática está acelerando toda aquela progressão de qualquer doença autoimune, tá? Se você está pecando na reposição de zinco, você está praticamente jogando gasolina no fogo para que toda e qualquer doença autoimune ela possa te atingir. E claro, né, você está potencializando a sua síndrome do Hashimoto, caso você tenha essa síndrome. Então, juntando tudo isso para que fique claro, como uma luz que acabou de queimar aqui no meu estúdio, aqui no meu escritório, para que tudo isso fique claro na sua mente, timosina alfa-1 faz todo aquele trabalho de reeducação e de controle do seu sistema imunológico. BPC-57 e KPV agem no intestino, o MOTS-c está reconstruindo toda a sua energia e a gente tem selênio e zinco fornecendo todas as ferramentas para que todo esse reparo, para que toda essa orquestra, ela funcione, ela toque de maneira linda, perfeita. E agora você está se perguntando, Breno, quais doses, quanto tempo utilizar, o que eu preciso colher de marcadores, quanto tempo vai durar esse protocolo? Não adianta, não tem como te passar isso tudo aqui. Você pode muito bem continuar com a sua levotiroxina, com a sua reposição hormonal, sei lá, qualquer medicamento que você esteja utilizando. Mas eu posso também te ajudar e aí vai ser muito simples. Como que vai funcionar para você ter o mínimo de conhecimento técnico em relação a tudo isso que eu falei na palma da sua mão, tá? Os marcadores que você precisa avaliar, tá? Nem sempre você está avaliando todo o cenário. Eu vou te mostrar o mecanismo, como que funciona esses peptídeos, tranquilo? Como que você tem acesso a todo esse material? Simples, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tem o link da consultoria, caso você seja mais inteligente e pense a longo prazo, faz mais sentido você ter um acompanhamento individualizado, mas caso você não queira, que é simplesmente o PDF, você vai clicar nesse link, vai ser direcionado lá para o meu Instagram, não adianta ficar comentando aqui embaixo, tá? Você vai ser direcionado lá para o Instagram e lá nesse Reels que você vai cair, você vai comentar tireoide, e aí você, nesse exato momento que comenta, corre para o seu direct, que o PDF ele vai estar lá bonitinho, detalhado, te explicando tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo. Então é isso. Vídeo foi longo, galera. Eu avisei desde o início. Você já sabe, né? Eu sou Breno Azevedo e fui.